Balaio Cristão aqui na TV Itapetinga. O programa de hoje vai começar com um assunto muito polêmico, mas que é preciso ser falado, que eu já compartilhei lá no meu canal no YouTube, você pode me seguir lá para ficar por dentro, e agora eu vou compartilhar com vocês aqui também. Rodou. O ex-cantor gospel Gessé Aguiar se assumiu gay e esse meu vídeo tem o objetivo não de falar da vida pessoal dele ou usar o nome dele para ganhar visualizações, atacar e disseminar ódio, nada disso, mas sim de comentar biblicamente alguns assuntos que ele fala no vídeo em que ele se assume. Eu faço esse vídeo com muito amor e pensando nas dúvidas que pessoas próximas a mim possam ter assistindo o vídeo que ele fez. Então a gente não vai debater contra pessoas, e sim comentar ideias, temas, assuntos biblicamente. Se você não é cristão ou não acredita na Bíblia, pode ser que não faça muito sentido para você, mas fica até o final porque o que eu vou falar é muito importante e está sendo pensado com muito carinho, respeito e empatia a quem pensa diferente de mim. Tudo que eu falar nesse vídeo tem embasamento bíblico, ou seja, está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e ele vai ser dividido em 5 etapas. Primeiro, a gente vai falar sobre filosofias que se encaixam na nossa forma de pensar sobre o pecado. Segundo, sobre Deus não nos livrar das tentações. Terceiro, sobre Deus parecer mal e Jesus parecer bonzinho. Em quarto, a gente vai falar sobre depressão e ansiedade que vem por causa de pecado. E em quinto, a gente vai falar se pecado é só aquilo que faz mal para alguém. Então, primeiro, filosofias que vão de acordo com a nossa opinião sobre pecado. A gente sempre vai encontrar, porque a nossa carne aqui eu uso no sentido de Gálatas 5:17, que significa natureza pecaminosa. A nossa tendência a escolher sempre o que é pecado, sempre o que é mais fácil, aquilo que dá prazer. Então o que é mais fácil? Eu me aceitar com os meus pecados e dizer que tá tudo bem eu agir dessa forma? Ou eu lutar contra a minha carne, contra a minha natureza pecaminosa? Essa guerra interna existe na vida de absolutamente todo mundo. E a Bíblia não nos orienta a entregar os pontos e viver no pecado. Aqui eu não estou diminuindo a luta de ninguém, e sim dizendo que todos nós somos seres humanos pecaminosos e a gente tem a tendência, e você sempre vai encontrar pessoas que vão concordar com seus pecados e dizer que tá tudo bem você continuar vivendo dessa forma. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, segunda carta. Diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Esse é o motivo também pelo qual eu tô fazendo esse vídeo. Por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo diz aqui que as pessoas iriam se rodear de mestres segundo as suas próprias vontades e sentiriam coceiras nos ouvidos ao ouvirem a sã doutrina. É o que acontece hoje. Em Gálatas 5:17, Paulo fala que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos. Sabe nos desenhos animados que fica o capetinha e o anjinho, cada um dando uma sugestão ali pra pessoa? Só que o que acontece na vida real é que a gente é levado a pensar que a sugestão do capetinha é do anjinho. É quando você peca e vem aquele pensamento de mas isso nem é tão errado assim. Mas tem gente que faz coisa muito pior. Você não tem que se cobrar tanto. Sempre vai ter alguém passando pano para os nossos pecados e a gente vai se agradar de ouvir isso, mas cuidado, porque você pode estar dando ouvidos à sua carne. Segundo ponto, Deus nem sempre vai nos livrar das nossas tentações. E Ele não é obrigado a nada, tipo, Deus, se você não gosta que eu seja assim, então você me muda. Não funciona dessa forma. Jesus foi tentado e a Bíblia fala que Ele foi levado pelo Espírito para aquele momento. Paulo tinha um espinho na carne que a gente não sabe exatamente o que é, mas era uma fraqueza, e ele pediu insistentemente a Deus que livrasse ele daquilo, e Deus respondeu para ele dizendo: a minha graça te basta. E Paulo se contentou com essa resposta de Deus, entendendo que quando nós estamos fracos, aí é que a gente está forte. Porque onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça de Deus. Isso não significa se entregar ao pecado, mas sim continuar resistindo, sabendo que caso você caia, a graça de Deus não é anulada. E Ele nos orienta a gente não continuar pecando com esse pensamento de mas se a gente é salvo pela graça, então eu posso continuar pecando, que Deus vai me salvar. Não, a gente deve resistir aos nossos pecados e às nossas tentações. Caso a gente não consiga e caia, Deus é amoroso e bondoso para nos perdoar. Mas a gente não vai ficar pecando desordenadamente só porque Deus é bondoso. A gente só vai ser livre totalmente dos nossos pecados e das nossas tentações na glorificação, quando a gente estiver com Deus. A culpa e responsabilidade dos nossos pecados é
é nossa e não de Deus. O plano de Deus foi enviar seu Filho Jesus para que a gente se arrependesse dos nossos pecados, pedisse perdão e continuasse tendo um relacionamento com Ele. Às vezes, na nossa prepotência, a gente pode pensar, poxa, por que Deus não perdoa todo mundo logo, tira os pecados de todo mundo e faz o mundo viver um lugar sem sofrimento, sem pecado, sem ninguém fazer mal a ninguém? Por que Deus não tira esse pecado de mim? O plano de Deus foi esse, enviar seu Filho Jesus para nos perdoar dos nossos pecados e na glorificação a gente vai ser livre das nossas tentações, dos nossos pecados e de pecar contra Deus. Se houvesse um plano melhor, eu acho que Deus saberia, com certeza. Não seria uma ideia que estaria aí na sua mente brilhante, inteligente e que Deus não teve. A gente pode não entender, mas questionar, achando que a gente tem uma ideia melhor que a de Deus, é um pouquinho fora do padrão. Então resista aos seus pecados, porque a palavra de Deus nos diz e garante que vai valer a pena. Terceiro ponto, Deus e Jesus são a mesma pessoa. As pessoas têm a ideia de que Deus era mais rígido, talvez até um pouco mau, e Jesus, como não falou de alguns pecados especificamente, ele era o mais bonzinho. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu sinto culpa por causa dos meus pecados, talvez por causa de passagens do Antigo Testamento, e quando eu me aproximo de Jesus, aí é onde eu me sinto bem e eu me sinto não julgada, enfim. Mas a essência dos dois é a mesma. Olha o que a Bíblia fala sobre Jesus em Hebreus. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus é a própria natureza moral de Deus. E ele dizia para as pessoas abandonarem seus pecados e não pecarem mais. Então não tem como se aproximar de Jesus e não se aproximar de Deus. Vai ser uma divisão errada na nossa cabeça e você vai estar se aproximando de um Deus inventado na sua cabeça, que não tem a ver com a verdade. E cuidado, porque como a gente leu em Timóteo, vão ter pessoas para te ensinar isso como se isso fosse a verdade. Essas ideologias erradas fazem todo sentido na nossa cabeça natural por causa da nossa carne, da nossa tendência pecaminosa a concordar com aquilo que é errado. Porque nos agrada, porque é mais fácil, porque é mais digerível. Nem sei se existe essa palavra, digerível, mas Sabe que a gente digere com maior facilidade? Para concordar com aquilo que está na palavra, a gente precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa mente, porque senão a gente acha que isso tudo é uma loucura, um grande absurdo. Olha o que a própria Bíblia fala. 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Outro versículo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Depois você lê esse capítulo completo na sua casa. Então Deus e Jesus são um. Quarto, depressão e ansiedade que vem por causa de pecado. Os nossos pecados podem trazer consequências terríveis, prejuízos para a nossa vida, e depressão e ansiedade estão incluídos nisso. Hoje em dia, graças a Deus, cresceu um pouco esse movimento de acolher a pessoa que sofre com depressão e ansiedade. Apesar de ainda existirem muitas pessoas que julgam, que dizem que é frescura, enfim. Mas, graças a Deus, pelo menos eu vi no meu círculo social, na internet mesmo, pessoas que se preocupam nisso e se preocupam em ajudar e acolher aquela pessoa que está ali sofrendo. Mas pecados podem sim causar depressão e ansiedade. A gente não deve querer vitimizar mais ainda a pessoa, porque ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando. Por exemplo, uma pessoa que está preocupada por causa do seu emprego, por causa de dinheiro, questões financeiras, enfim. E ela começa a desenvolver uma ansiedade por causa daquilo. A Bíblia fala pra gente não se preocupar com essas coisas, porque Deus cuida de nós. Então, essa preocupação é pecado, porque essa pessoa está deixando de confiar em Deus. Não pense que eu tô falando disso me excluindo, porque eu acho que esse é o pecado que 99,9% das pessoas acabam cometendo. Mas isso não quer dizer que Deus não vai ouvir a oração daquela pessoa que tá se sentindo preocupada, que talvez tá com falta de fé, não tá conseguindo confiar em Deus. Deus ouve a oração de pecadores, até porque não teria nenhum outro tipo de oração para ele ouvir. Porque todos nós somos pecadores. Um peca de um jeito, outro peca de outro, mas todos nós temos pecado. A depressão e a ansiedade também podem vir de pecados como a inveja. Se comparar nas redes sociais, inveja é pecado. Se a pessoa fica ansiosa e depressiva porque ela se compara na internet, ela está pecando. Se uma pessoa fica depressiva ou ansiosa porque ela não consegue perdoar, a falta de perdão também é um pecado, ou seja, depressão e ansiedade que vieram por causa de pecado. E tem várias outras situações. Com isso eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão depressivas ou ansiosas estão em pecado, mas que existem situações que essa depressão e essa ansiedade vieram de um pecado. Então não é porque a pessoa se auto-intitulou depressiva e ansiosa que a gente não pode falar de pecado. Claro, com carinho, com amor, com empatia. Mas a orientação bíblica é falar do pecado. E a tristeza que a pessoa vai sentir sabendo que ela está em pecado não é totalmente ruim. Nossa, Sara, agora foi a maior maluquice que tu já falou nesse vídeo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Em 2 Coríntios 7:8, Paulo está escrevendo uma carta sobre uma outra carta que ele tinha escrito falando do pecado. E ele tinha deixado a galera triste por causa das coisas que ele tinha falado, pregado ali sobre o pecado. Mas olha só o que ele fala nessa outra carta. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido, pois vi
que aquela carta os deixou tristes. Ainda que por breve tempo, versículo 9, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a tristeza que uma pessoa sente quando ela é corrigida de um pecado não é uma tristeza para a morte, uma tristeza que é o fim do mundo, mas sim uma tristeza que vai produzir arrependimento e através do arrependimento a salvação. A salvação que é eterna, não são momentos bons aqui na terra, e sim uma vida inteira com Deus, na eternidade. Então coloca na balança, será que vale mais viver momentos alegres de prazer e pecado aqui durante, sei lá, 70, 80, 100 anos aqui na Terra, quem conseguir chegar até lá, ou viver uma vida inteira ao lado de Deus? Renunciar um pouco agora suas próprias vontades para viver a eternidade com Deus, ou aproveitar tudo agora as alegrias da Terra para viver a eternidade longe de Deus em sofrimento? Só que essa vibe de autoaceitação, de autoconhecimento tá inflando o ego das pessoas, onde o que importa não é a verdade bíblica, e sim o que importa é o meu bem-estar. E dane-se o outro, dane-se quem pensar o contrário, dane-se até Deus. E os prazeres do mundo podem sim trazer alegria, felicidade, momentos maravilhosos. Só que o termômetro para saber se uma coisa tá certa ou errada não é você se sentir bem, não é a sua alegria, a sua felicidade, e sim a palavra. Nem estar com a consciência tranquila é parâmetro para saber se uma coisa é certa ou errada. Tipo, eu tô feliz, minha consciência está tranquila, é isso que importa e eu tô certo. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:4. Porque a consciência não me acusa de nada. Era uma situação aqui que eles estavam passando. A consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, ele sabia que apesar dele estar com a consciência limpa, Deus podia o julgar e dizer que ele estava errado. Então essa questão de autoconhecimento e autoaceitação pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar. A gente precisa sim se conhecer, mas a gente também precisa conhecer Deus, porque é Ele que vai puxar a nossa orelha quando a gente vai fazendo alguma coisa de errado. E isso não é através da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa imaginação, e sim da palavra. Em quinto, pecado nem sempre é aquilo que você faz contra alguém. Porque às vezes a desculpa também é, não tô fazendo mal a ninguém, eu tô aqui no meu canto feliz, isso não é pecado. Mas, por exemplo, a idolatria, você colocar algo ou alguém à frente de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a idolatria é pecado. Você não tá prejudicando ninguém, você tá aí na sua casa só idolatrando alguém ou alguma coisa, algum objeto, enfim. Ninguém tá sendo prejudicado com aquela sua atitude, mas a Bíblia diz que é pecado. Então a Bíblia é o parâmetro para dizer se alguma coisa tá certa ou errada, e não os nossos próprios pensamentos, o nosso achismo, as nossas opiniões, porque a nossa mente está cauterizada e deturpada por causa do pecado, a nossa natureza moral está contaminada pelo pecado. A gente não entende 100% o agir de Deus, o pensamento de Deus, o porquê que Deus proíbe algumas coisas. Mas em tudo a gente deve confiar e entender, como C.S. Lewis diz, que raciocinar contra Deus é como cortar o galho da árvore que você está sentado. Não tem como, você vai raciocinar e argumentar com quem te deu o poder de raciocínio e argumentação. Então confie em Deus, se arrependa dos seus pecados. Caso você tenha alguma dúvida, se você quiser colocar aqui o seu comentário respeitoso, pode colocar. Se você quiser conversar comigo mais sobre o assunto, pode me chamar no Instagram. Um beijo, gente! Até a próxima. Tchau!